sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina do cotidiano e do espaço, né? E hoje temos mais um conjunto aí de conteúdos interessantes e a gente vai verificar aqui o detalhamento. É a aula de número 27, o objeto de conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial e o detalhamento, a produção, a circulação e o consumo em uma perspectiva territorial integrada entre os países da Europa, Ásia e Oceania. O papel dos setores primário, secundário e terciário na economia dessas regiões. Tranquilo, então? Vamos à aula. E é isso então, gente. Vamos lá para a nossa aula. Nós vamos falar aí sobre o papel dos setores primário, secundário e terciário, principalmente ali na economia desses três lugares que estão aqui assinalados, não é isso? Então, Ásia, Europa e Oceania. Vejam só que se a gente imaginar aí que o planisfério está cortado ao meio pelo meridiano de Greenwich, nós temos ali a parte leste, então, quase toda que tomada aí por esses três continentes, os quais nós vamos abordar aqui, tudo bem? A gente vai começar então falando um pouco sobre o setor primário. Vamos dar uma relembrada aí o que são esses setores, por que eles são importantes para a economia, né? Isso tanto primário quanto secundário. E o terciário, começando aqui pelo primário. Então, o que é o setor primário? É o setor que está diretamente envolvido na extração e produção de matéria-prima, tudo bem? Então, matéria-prima, todos nós sabemos o que é. Essa matéria-prima ela pode ser ali extraída do meio ambiente para fabricar algum objeto, pode ser extraída dali para alimentos, né? Por exemplo, a gente está vendo aqui a gravura, ali as pessoas colhendo alimentos, não é verdade? Quais são as atividades do setor primário? Eles estão ali ligados à agricultura, pecuária, à pesca, mineração e extração de recursos naturais, que são aí uma série, né, imensa, infindável de recursos para fabricar uma outra série infindável aí de objetos de bem manufaturados aí que a gente conhece. Qual é a importância do setor primário? Ele fornece matérias-primas essenciais para a produção de bens e serviços nos outros setores. Então aí um monte do que a gente vê dos setores secundários e terciários, eles iniciam lá a fábrica desses objetos, desses utensílios, lá com o setor primário. Aí temos aí exemplos da agricultura de subsistência, da mineração, de minerais, né, diversos, e extração de petróleo, por exemplo, estão aí no setor primário. Então, muito do que a gente conhece começa com as atividades econômicas desse setor primário. E aí a gente vai lá para o setor secundário também, relembrar alguns aspectos. O setor secundário engloba as atividades de transformação da matéria-prima em produtos acabados ou semi-acabados. Então eu transformo a matéria-prima num produto que já vai direto para o consumidor final ou transformo ele num outro material ali, num outro produto que ainda vai passar por uma outra indústria, né? É o caso do aço, por exemplo. Eu pego lá o recurso natural, transformo ele em barras e depois ele segue para uma outra indústria que vai transformar essas barras aí em outros objetos variados, né? Barras, chapas, etc. Então, as atividades do setor secundário incluem a indústria de manufatura, construção civil e também a produção de energia, né? A energia é importantíssima aí para toda e qualquer atividade do nosso cotidiano. Sobre a importância do setor secundário, a gente pode enfatizar aqui nesse momento que ele é responsável pela produção em larga escala de bens tangíveis de tocáveis, né? Assim, que nós utilizamos para diversos fins. Então são fabricação de automóveis, são produção de aço, construção de edifícios, né? E uma série de outras atividades que são aí ligadas ao setor secundário. E aí a gente vai para o setor terciário. Esse setor engloba as atividades relacionadas aos serviços
e a prestação de suporte às atividades econômicas. Comércio, transporte, serviços financeiros, educação, saúde, turismo e entretenimento são algumas das características do que é aí movimentado pelo setor terciário no nosso dia a dia. Sobre a importância do setor terciário, a gente pode afirmar que ele reflete a economia baseada em conhecimento e prestação de serviços. Então, já que é sobre conhecimento e prestação de serviços, a gente tem aí como exemplos o funcionamento dos bancos, dos supermercados, transporte público, consultoria empresarial, além de entretenimento, tá bom? Então, como a gente vai falar lá sobre esses setores na Ásia, na Europa e na Oceania, então a gente vai dar uma olhada aqui como que isso funciona, como que esses setores eles trabalham lá exatamente nesses 3 continentes, tá? Vamos então adiante aqui, vamos dar uma olhada. Aqui nós temos o mapa, a gente vai dar uma olhada sobre as características populacionais de cada um desses 3 continentes, tá? Vamos observar aqui que a Ásia, por exemplo, é a mais populosa das regiões continentais do planeta, né? Então a gente vê aqui que, inclusive, sobre o percentual da população, nós temos aí 59,1% de toda a população mundial na Ásia. Vejam só. E aí nós temos aqui a Oceania. A Oceania também é o menor de todos eles, né? 0,6%. E aí nós temos a Europa, que não é nem tão pouco quanto a Oceania, mas também está longe aí de ser o quanto representa em população o continente asiático. Então, vejam só também outro dado importante que se refere muito às atividades econômicas, especialmente dos setores secundário e terciário, que é a população urbana desses continentes. Então, observem aqui que na Europa, nós temos o primeiro lugar aqui, urbano, né, dentre os 3 que nós vamos falar, 75,7%, 75,7% da população é urbana, e aí nós temos, no caso da Oceania, 66%, e aí na Ásia, 52,6%, e esses números aqui enormes, né, para a Ásia ali, que tem a maior população total de todos os continentes. Então vamos dar uma olhada aqui mais em algumas características populacionais. Nós temos aí a população mundial em 2023 era de 8.045.311.447 habitantes, e na Ásia, Europa e Oceania, lá à mesma altura dessa estatística, nós tínhamos 5.540.928.147. Vamos dar uma olhada nos percentuais. Então, 68,8% da população mundial, distribuídos em cerca de 71,3% das áreas somadas de todos os continentes, estavam na área que nós estamos aí avaliando. Dentre os 10 países mais populosos do mundo, 6 fazem parte dos continentes que nós estamos estudando. É o caso de Índia, China, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Rússia. A China, o Japão e a Índia estão entre os 10 maiores produtos internos brutos também aí do mundo, né? Dos 10 países, poderíamos dizer, 10 países mais ricos, então, do mundo. A gente vai dar uma olhada aqui nesse mapa, observem só, como que funciona a regionalização da Ásia, tá? Então nós temos a Ásia Setentrional, que está ali em rosa, nós temos o Sudeste Asiático, que está em amarelo ali no mapa, nós temos a Ásia Central, que está em verde escuro, o Oriente Médio ali está em laranja, não é isso? A Ásia Meridional está em lilás e o Extremo Oriente está de verde claro, tá bom? Então essa é a regionalização da Ásia. Como que funciona o setor primário lá na Ásia? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, no setor primário na Ásia, a agricultura significa
para o setor primário uma grande potência daquela região com grandes áreas dedicadas ao cultivo de arroz, trigo e outros cereais. A pesca ainda é importante para o setor primário, que possui uma indústria pesqueira significativa, especialmente em países costeiros, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul. Ademais, em recursos naturais, para o setor primário, a mineração é uma atividade muito importante lá na China, na Índia e na Rússia, e esses países possuem grandes reservas de minerais. Ok? Então, as características aí para o setor primário. No caso do setor secundário, nós temos manufatura, e a China é o epicentro da manufatura asiática, né, e também um dos epicentros mundiais, que lidera lá a produção mundial em diversos setores, desde eletrônicos até têxteis. Observai aí aqueles sites de compras da China e você vai entender do que a gente está falando, tem de tudo, né? Também a indústria automobilística. Os países como Japão e Coreia do Sul são conhecidos por suas indústrias automobilísticas desenvolvidas. Se você conversar com um mecânico, ele vai dizer que os carros japoneses provavelmente estejam entre os melhores do mundo, não é isso? Também no setor secundário, nós temos lá a construção, porque há um rápido crescimento urbano naquela região, né? E a construção civil é um setor em expansão em toda a região ali da Ásia. Tudo bem? Vamos lá, então, verificar como que se comporta o setor terciário. Tecnologia da informação. A Ásia é um centro global de tecnologia com empresas de destaque. E aí, vejam só, Samsung, Huawei e Tencent, né? Então, Samsung, por exemplo, aqui dessas três, indiscutivelmente faz parte do nosso dia a dia. A respeito de turismo, que é uma das atividades do setor terciário, os países como Tailândia, Malásia e Indonésia são destinos turísticos populares, impulsionando esse setor lá na Ásia, tá? E sobre serviços financeiros, nós temos lá grandes centros financeiros, que é o caso de Hong Kong, Singapura e Tóquio, que desempenham um papel crucial, substancial, no setor terciário da região. Ainda falando sobre a Ásia, a gente tem lá os tigres asiáticos, né? A gente de vez em quando está falando sobre os tigres asiáticos aí numa ou noutra aula por um ou outro motivo, mas os tigres asiáticos, só para relembrar, é um grupo formado lá no começo, quando eles surgiram, por Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Essa denominação tigres asiáticos vem da agressividade, né? Uma simbologia da agressividade do crescimento industrial e do desenvolvimento que esse grupo de países obteve lá após a década de 80, especialmente após a década de 80. Depois, a partir da década de 1990, outros países se juntaram àqueles primeiros, formando os tigres asiáticos da segunda geração, que é o caso da Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. Lembrando que esse segundo grupo ele não teve tanto destaque em desenvolvimento, não só econômico, como o primeiro. Mas, adiante. Lá na região dos tigres asiáticos, então, nós temos grande poder de inovação. Os tigres asiáticos se destacaram pela adoção de políticas pró-mercado, investimentos em educação e pesquisa e abertura do comércio internacional. Além disso, sobre transformação, de economias agrárias a potências industriais e de serviços, os tigres asiáticos são exemplos de rápida transformação econômica e desenvolvimento, rápidos como um tigre atacando ali, né? Então, até a ver aí com a simbologia. Lá da Ásia, a gente dá um pulo na Europa. Vamos dar uma olhada primeiro na regionalização da Europa. Então, a gente pode ver aqui, de cor rosa, nós temos a Europa Ocidental. Vamos sempre relacionar, o Ocidente tem a ver com o Oeste. Nós temos a Europa Setentrional, que aqui está representada de amarelo. A Europa Centro-Oriental está representada de verde. E a Europa Mediterrânea aqui está de laranja, tá? Então essa é a regionalização da Europa.
Mas vamos dar uma olhada como que os setores aí de atividade econômica se comportam lá na Europa, começando aí pelo setor primário, não é isso? Então, sobre a agricultura na Europa, historicamente significativa, é um dos berços do feudo, não é isso? Mas hoje representa uma pequena parte da economia europeia devido à industrialização e urbanização, então a agricultura acabou sendo relegada lá a uma segunda ou terceira prioridade, né, e participação de desenvolvimento no PIB daquela região. Nós temos também a pesca, que é importantíssima lá nos setores, nos países que fazem costa ali com os oceanos, não é isso? Embora tenha perdido parte também de sua relevância, devido a regulamentações ambientais e redução de estoques pesqueiros, não é isso? E aí você deve ter ouvido falar já mais de uma história sobre a redução da pesca naquela região. No setor secundário, nós temos a indústria, que a Europa é conhecida por sua indústria diversificada, já falamos bastante a respeito, inclui manufatura de automóveis, produtos químicos, máquinas e equipamentos. Nós sabemos lá, ouvimos falar já de várias marcas que saem lá do corredor industrial na Europa. No campo da tecnologia, destacam-se empresas de tecnologia e engenharia em países como Alemanha e França, que impulsionam lá a inovação das exportações da Europa para outras áreas do mundo. No caso do setor terciário, é interessante a gente verificar que os serviços financeiros, né, contam muito para o desenvolvimento da região. Londres, por exemplo, é um dos centros financeiros globais, enquanto outros países ali da Europa também fazem parte desses setores financeiros significativos, né? Tem vários bancos ali e outros tipos de serviços que contam muito para o desenvolvimento econômico da região. Quanto ao turismo, a Europa é um dos principais destinos turísticos do mundo, com cidades históricas, praias e paisagens naturais atraindo milhões de visitantes, sem contar que grandes eventos aí, por exemplo, no mundo do esporte, têm acontecido lá na Europa. A respeito de educação e saúde, é importante lembrar que a Europa investe muito em serviços sociais, tá? Incluindo educação e saúde, com sistemas de bem-estar social que são bastante abrangentes. E isso é importante e conta muito lá para a fama desenvolvimentista da Europa, tá bom? Lá da Europa, então, gente, se da Ásia a gente falou sobre os tigres asiáticos, da Europa a gente vai falar sobre a União Europeia, tá? E a União Europeia, sem sombra de dúvida, é um dos blocos econômicos aí mais poderosos do mundo, não é isso? Então a União Europeia tem um mercado único, tem uma diversidade econômica, que também é bastante interessante do ponto de vista do desenvolvimento, tem um poder de enfrentamento também aos desafios econômicos, e são vários os desafios pelos quais a União Europeia passou nos últimos tempos. Nós temos uma política monetária e fiscal que é altamente desenvolvida, e isso é importante de ser frisado. Nós temos investimento e inovação que também se dão numa monta que faz com que a União Europeia se destaque para o restante do planeta, né? Nós temos uma integração econômica e comercial que também é muito efetiva no bloco e também há um poder muito grande de resiliência e de recuperação da economia europeia lá no berço desta que é a União Europeia, ok? Vamos falar mais um pouco, lembrando da zona do euro, né? Então, na União Europeia nós temos a zona do euro, eu sempre falo para a gente não confundir Europa com zona do euro, não são a mesma coisa. A zona do euro é composta por 19 dos 27 países membros da União Europeia que adotaram o euro como moeda oficial. Então, por isso que é diferente, tá? Não é porque o país faz parte da União Europeia que está na zona do euro. Talvez ele não tenha adotado o euro como moeda. A zona do euro é gerida pelo Banco Central Europeu, e ela tem como objetivo maior promover a estabilidade monetária e a integração econômica entre os países que participam desta famosa zona do euro, lembrando que é uma das mais poderosas também moedas diante de outras moedas do mundo.
Vamos dar uma olhada aqui que o Reino Unido, a França e a Itália estão entre os 10 maiores PIBs do mundo. Lembrando que o primeiro ali, ou seja, o Reino Unido, saiu da zona do euro, saiu da União Europeia pelo Brexit, tá bom? Saiu, então, da União Europeia pelo Brexit, quer dizer Britain Exit, tudo bem? Vamos dar um pulo e vamos a uma outra região aqui para continuar com a nossa aula. Desta feita, nós vamos falar aqui da Oceania. Vejam só, essa divisão ela tem esses formatos meio geométricos realmente, tá, gente? Então, sobre a regionalização que nós estamos vendo aqui, nós temos a Melanésia, que são também chamadas de Ilhas Negras. Temos a Micronésia, que são as famosas pequenas ilhas. Nós temos a Polinésia, que abrange a região que tem o maior número de ilhas ali. E nós temos a famosa Australásia, tá? Que é a Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné, ilha do Sudoeste, no caso, do Pacífico, onde se encontra a Papua Nova Guiné, né? Que é um país famoso ali daquela região, ok? Vamos ver como é que se comportam lá os setores da atividade econômica na Oceania. Então, em agricultura, possui uma variedade de climas e solos que suportam a agricultura, como ali na produção de trigo, cevada, cana-de-açúcar, algodão, frutas e vegetais. A Austrália é muito conhecida pela sua indústria de criação de ovelhas e a produção de lã, ok? Lembrando ali que a lã que a gente utiliza, principalmente nos lugares frios, ela é retirada do animal ali em vida, né? Sobre pesca, tem uma indústria pesqueira significativa, especialmente em torno ali das ilhas do Pacífico, e aí de onde sai ali grande parte do atum, do salmão, do camarão e lagosta aí, que são comercializados no mundo. Sobre mineração, lá na Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia são importantes produtores mundiais de minerais e recursos naturais, como o minério de ferro, carvão, ouro, bauxita, cobre e também o gás natural. Tá? Sobre o setor secundário, a indústria manufatureira é importante naquela região ali da Oceania. A Austrália e a Nova Zelândia possuem indústrias manufatureiras diversificadas. Lá eles produzem automóveis, produtos químicos, equipamentos eletrônicos, alimentos processados e também têxteis, né? Na área de tecidos, ali, roupas e etc. Na área da construção, nós temos lá que a construção é um setor importante na Oceania, com atividades que incluem construção de infraestrutura, desenvolvimento urbano, construção de habitação e projetos de engenharia civil diversos, né? Então, lá, indo para o setor terciário, nós temos lá, então, serviços financeiros, ali principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, né, que tem grandes centros financeiros importantes para toda a Oceania. Também o turismo tem um peso muito grande no desenvolvimento daquela região, né? Muitos países ali da Oceania são muito visitados, muito procurados por turistas, especialmente por conta das paisagens naturais. E nós também temos lá destaque para a educação e saúde, também Austrália e Nova Zelândia, que são destinos populares para estudantes internacionais que buscam estudo de qualidade superior, tá? O ensino superior de qualidade, inclusive, né? Deu certo aqui o erro, as duas coisas corretas, mas enfim, nós temos lá muita gente do mundo todo fazendo ensino superior naquela região, porque realmente tem uma fama bastante positiva ao redor do mundo da qualidade do que é oferecido lá na Oceania, especialmente ali Austrália e Nova Zelândia nesse campo. Tudo bem? Como nós falamos lá sobre os tigres asiáticos, quando falamos da Ásia, da União Europeia, como falamos da Europa, nós vamos falar de um bloco econômico bastante importante aqui na Oceania, que é a APEC, não é isso? Então, o que é a APEC? É a Asia Pacific Economic Cooperation, né? Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico. Foi estabelecido lá em 1989,
para promover crescimento econômico e cooperação e comércio e investimento na região, né? Cooperação no comércio. E aí a APEC é bastante importante, de uma geografia bastante interessante. Ela é composta por 21 países, incluindo economias que são muito desenvolvidas diante do mundo todo. Só para dar um exemplo, dentre os países que estão na APEC estão Estados Unidos, China, Japão e Rússia. Esses 4 países que fazem parte da APEC, eles estão entre os 10 maiores PIBs do mundo. E aí, não temos só países muito ricos na APEC, né? E isso tem muito a ver com a diversidade econômica de seus países membros, porque nós temos lá países também que não têm um grande destaque econômico, né? Mas, de outra forma, dentre os seus membros existem países com destaque acentuado em educação, saúde e também em renda per capita. Lembrando que a renda per capita, gente, é aquela renda que é calculada ali a partir do produto interno bruto de um país ou de uma região, né? Então, se nós temos lá um produto interno bruto grande, nós pegamos aquele valor total, dividimos lá pelo número de populares e aí nós temos a renda per capita. Lembrando que esse per capita aí é por cabeça, né? Bom, aí dentre os maiores IDHs, que são sobre desenvolvimento humano que nós temos no mundo, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, nós podemos dizer que figuram lá Hong Kong, Austrália e Singapura, que também são membros da Asia Pacific Economic Cooperation, tá? Então, a APEC, ela é compartilhada ali por países que são banhados pelo Pacífico. Então, alguns desses países que estão lá, eles são banhados tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico também, e aí são, assim, em termos de corredor logístico pelo mundo, muito privilegiados, e que além de nós termos países muito ricos, nós temos outros países que também são pobres, não são grandes destaques em desenvolvimento econômico no mundo. Um outro detalhe interessante sobre a PEC é que se você olhar para o mapa mundi, traçar lá o meridiano de Greenwich na vertical, a linha do Equador lá na horizontal, né? Ou seja, o meridiano e o paralelo principal, e olhar o mapa ali com destaque para os países da PEC, você verá que a PEC está ali nos 4 cantos do mundo, como a gente costuma dizer. Não é isso? Essa foi a nossa aula, eu espero que você tenha aproveitado. A gente se vê aí numa outra com outros conteúdos. Até mais.